Pois é, esse é o livro que eu queria ler de algum autor, como não encontrei, eu escrevi. Eu levei 8 anos em pesquisas, fui para todos os lugares que se pode imaginar, incluindo o Amazonas, onde encontrei um escritor judeu brasileiro extraordinário. O nome dele é Leão, que ele já faleceu, Leão Pacífico Ezagui. Descendente de sefarditas, um dos pouquíssimos escritores sefarditas no Brasil. O Moacir Scliar, que era um grande amigo, até achou graça no nome dele que eu não tinha percebido, Leão Pacífico. Não tinha percebido, encaixou bem. Enfim, eu fiz a minha pesquisa e saiu esse livro. E por um desses acasos, que eu também acredito não ser tão acaso, pode ser destino, mas eu nunca cheguei a nenhuma conclusão. Enfim, resumindo, eu precisava de alguém que gostasse da literatura judaica brasileira ou literatura judaica, que conhecesse a história dos judeus no Brasil, para fazer o prefácio. Pensei em várias pessoas. E pensei, quando eu voltar ao Brasil, eu estando em College Park, eu pensava nas pessoas e a mim mesma me dizia, quando eu voltar ao Brasil, vou contatar fulano ou fulana para ver se eles estariam de acordo em escrever o prefácio e tal. Mas um dia, um amigo, ali em Washington, dentro da Embaixada Brasileira, me convidou para um jantar na casa do embaixador brasileiro, que era Rubens Cooper. E estávamos ali conversando quando o Rubens chegou à nossa mesa e conversando, eu disse para ele que eu estava escrevendo este livro, que já estava finalizado quase, e ele me disse então que sempre ele quis escrever a história dos judeus no Brasil. Eu fiquei assim, será que eu falo com ele agora, não falo? Essas coisas que a gente nunca sabe o que faz, principalmente no mundo diplomático. Bom, passados alguns dias, eu telefonei para ele e disse, olha, eu vou mandar para o senhor o meu livro, se o senhor achar que pode fazer um prefácio, eu gostaria muito, tal. Mandei o livro, os originais, e ele me telefonou dizendo que teria um imenso prazer em escrever o prefácio. Ele escreveu um prefácio extraordinário. Ele condensou toda a história dos judeus no Brasil, fez várias alusões no texto e reclamou também. Por que eu não incluí Clarice Lispector? Mas aí eu esclareci, eu vi que eu precisava esclarecer isso para mais de uma pessoa, que eu só escrevi sobre escritores judeus que colocaram seu judaísmo nos seus textos, que o confessaram explicitamente. E Clarice Lispector não fez isso. Ela optou por não trazer a educação judaica dela, que foi judaica mesmo, na casa dela se falava o Yiddish, e ela optou por não trazer esse elemento à escrita dela. No entanto, há uma corrente entre os críticos que percebem judaísmo nos textos de Clarice, percebem humorismo judaico nos textos dela. Então nós somos divididos em duas correntes. Alguns, como eu, que acreditam que ela não tenha traços judaicos na literatura, ela tem traços extraordinariamente universais, isso não quer dizer que exclui os traços judaicos, mas ela optou por não trazê-los. E há os que percebem nas entrelinhas, em certas menções, talvez também no humor, o crescimento dela, a educação judaica que ela teve. Então, ficamos nisso. Agora, quem escreveu sobre o judaísmo na sua obra foi uma irmã dela, a Elisa Lispector, que escreveu um livro No Exílio, um excelente livro sobre as agruras dos imigrantes na Nova Terra. E é, na verdade, o primeiro grito literário judaico sobre os problemas que os imigrantes judeus, europeus principalmente, encontraram na Nova Terra, no Brasil. Esse tipo de literatura, que eu chamo de literatura imigratória,
ela foi a abertura da literatura brasileira judaica, e eu acredito que a primeira pessoa que fez essa publicação foi um gaúcho. O sobrenome dele é Yolovich, Marcos Yolovich. Escreveu um livro chamado Numa Clara Manhã de Abril, em 1940, passou quase completamente despercebido. Escreveu também um livro de poesias, também quase despercebido. Enfim, eu descobri aquele livro num sebo em Porto Alegre, falei sobre ele. Como eu não conheço nada antes dele em português, como também acho que ninguém conhece, não apareceu ainda, então eu diria que ele foi o iniciador da literatura judaica imigratória. Antes dele se escreveu também sobre isso, mas em Yiddish. Agora, em português, que é o que eu examino, foi o Marcos Yolovich. Ele tem até um filho, Léo Yolovich, que também é escritor em Porto Alegre. Depois dele apareceram outros, Jacques Schweiderson, de Santa Catarina, que escreveu também sobre o início da imigração judaica em Florianópolis. E uma irmã do Jacques Schweiderson, Frida Alexander. Escreveu sobre as colônias, ela escreveu sobre a colônia Quatro Irmãos, um livro fantástico, maravilhoso. Agora, segundo a neta dela, que mora aqui em São Paulo, o livro já está lançado na internet, então ele está com acesso aberto para todos, que eu acho que deve ser o futuro da literatura, mas isso já é outro assunto.